Pessoal, aqui é VaptVupt, não vamos perder tempo com uma apresentação. Na descrição abaixo tem todas as informações importantes do vídeo, meus dados, e teremos também o link para quiz para quem desejar certificado no final do curso. Se gostar, não esqueça de apertar no joinha e inscrever-se no canal. O nosso canal é P de Pardal, uma homenagem ao professor Pardal. Então vamos lá. Curso básico de Excel, aula 2. Entrada e formatação de dados. Na aula 01, já havíamos iniciado a inclusão de dados. Vamos incluir mais alguns para daí fazermos as tratativas para facilitar o entendimento. Então, quando eu falo em inserção de novos dados, é incluir dados nas células da planilha. Vamos incluir aqui. Veja, eu só digitei nas células A4 até a célula F6, essas que eu vou selecionar, essas informações que estão aqui. Eu digitei de forma bruta, sem nenhuma tratativa. E agora nós vamos fazer as formatações. Primeiro vou aumentar um pouquinho essa coluna, porque ela ficou apertada com o nome da Ana ali. Então é um tipo de formatação para que eu possa visualizar melhor as minhas células na planilha. Agora eu vou formatar a coluna de valor. Só que ao invés de eu fazer uma formatação específica para cada campo, eu vou fazer uma formatação para toda a coluna F. Então, eu cliquei na coluna F, clico com o botão direito e vou em formatar células. A formatação de células me traz essa box. E eu posso, então, escolher como que eu quero formatar. Então, aqui é uma forma de formatar muito mais avançada do que aquela que nós vimos na aula 1. Então, eu quero formatar essa coluna valor com moeda. Ele já me traz que são casas decimais. Ele pergunta se eu quero formatar números negativos com o sinal de menos ou em vermelho. Vou deixar com sinal de menos. E ele pergunta se eu quero algum símbolo de moeda. Digitamos R, ele já posiciona no primeiro R, que no caso é R dólar, que é o que nós queremos. Vou clicar em OK. Ele automaticamente colocou o R dólar e formatou em formato de moeda. Perfeito? Então é um tipo de formatação. Repare que a data eu também posso querer formatar. Por exemplo, vamos supor que a data de nascimento você não queira que apareça o ano, só apareça o dia e o mês. Então, vou clicar na coluna inteira D e vou informar para formatar células. Novamente, ele abre a janelinha e aqui eu tenho a opção de data. Na opção de data, eu tenho várias possibilidades aqui. Então, eu posso usar uma dessas possibilidades, até uma data inteira, dizendo qual o dia da semana, etc. Ou uma data que só vem o dia e o mês, certo? Então, eu posso fazer uma configuração, uma formatação do jeito que eu quiser. Só o dia, né? Eu até posso utilizar códigos personalizados para a data. Por exemplo, aqui em personalizado, eu posso definir só o dia e o mês, por exemplo. Ele está definido como dia, mês e ano. Então, eu vou definir como dia e mês somente. E vou dar um OK. Automaticamente, ele mostra a data de nascimento só com dia e mês. Então, tudo que a gente faz de formatação permite que você trate a informação do jeito que você quer. Vou voltar a data num formato normal.
Outras formatações possíveis seriam pintar o campo de alguma cor. Então, por exemplo, eu quero pintar o nome do Celso de vermelho. Então, esse azinho aqui, ele pinta a fonte. Já esse latãozinho de tinta, ele pinta a célula inteira. Então, aqui no cabeçalho, nós definimos que o fundo é azul. Então, eu uso a ferramentinha da cor do preenchimento. Aqui no Celso, nós definimos que a fonte é azul. Então, só a letra, só o que foi digitado fica azul. Como padrão, os e-mails, quando você digita, o sistema, no meu Excel, ele deixa azul e sublinhado. Mas eu posso mudar essas configurações. Por exemplo, eu posso tirar o sublinho, então tirei, e quero que o e-mail fique em uma outra cor. Quero que o e-mail fique em vermelho escuro. Então, eu consigo fazer configurações para chamar atenção naquilo que eu pretendo. Né? Ainda eu posso formatar a questão do alinhamento da célula. Então, aqui no telefone, como ele reconheceu essa informação como um texto e não como um número, ele já formatou à esquerda. Por que ele reconheceu como um texto? Porque nós temos um espaço entre o DDD e o número do telefone. Então, se eu não tivesse o espaço, ele poderia se enganar e achar que é um número, e daí a gente poderia formatar como um texto. Como eu faria? Da mesma forma, seleciono a coluna toda, venho em formatar células e digo que a formatação é um texto. Formatação geral significa que o próprio Excel está usando a formatação que ele acreditou que fosse. Eu vou definir como texto. No caso do telefone, do jeito que nós usamos, não teria problema, porque como nós estamos usando depois do DDD um espaço, o próprio Excel já entendeu que é um texto, certo? Eu posso utilizar esse telefone, e quando é um texto, então ele alinha. Quando é um texto, ele alinha à esquerda. Já quando é um número, veja, ele alinha à direita. Essa é a própria configuração do Excel. A data, nós pedimos para configurar do jeito que nós quisermos, né? A data está centralizada porque nós configuramos essa centralização lá na aula 1. Vamos entrar com mais um dado para verificar se essas configurações que nós fizemos estão valendo para as células de baixo, porque como nós fizemos a configuração para toda a coluna D, como nós fizemos a configuração para toda a coluna F, é para que as configurações da célula D7 e da célula F7, por exemplo, já estejam configurados para vir a data e para vir a configuração de moeda. Então aqui vamos colocar Então percebam que quando nós digitamos o salário, ele já automaticamente formatou para um valor de moeda. Como vimos na última aula, eu posso também fazer os alinhamentos. Então, como que funciona esses alinhamentos? Vamos supor que esse telefone eu queira que seja alinhado à direita. Então, quando eu clico na célula e peço para fazer um alinhamento, ele só faz o alinhamento daquela célula. Se eu peço para a coluna inteira
ser alinhado, por exemplo, ao centro, ele pega a coluna inteira e alinha ao centro. Ou alinhado à esquerda, a coluna inteira alinhado à esquerda. Isso funcionaria para a linha também. Se eu pego essa linha e peço para alinhar à esquerda, ele vai alinhar todas as informações da linha à esquerda. Nesse caso, eu vou mandar desfazer esse botãozinho aqui em cima, desfaz a última operação que eu fiz. Ele permite que você desfaça operações anteriores até um certo limite. Então, se você faz várias operações e vai clicando aqui, ele vai desfazendo as últimas operações feitas. O alinhamento que nós trabalhamos até agora é o alinhamento à esquerda, ao centro e à direita. Então, eu posso chamar esse alinhamento de um alinhamento horizontal, porque ele trata o texto da célula de forma horizontal. Agora vamos aprender a usar o alinhamento vertical. Vamos imaginar que a linha 2, essa linha aqui, fosse maior. Então eu aumentei a linha 2. O que ele fez com as informações de toda a linha? Ele alinhou verticalmente para baixo. Por quê? Esse campinho aqui está dizendo alinhar embaixo, ou seja, na parte inferior da célula. Eu poderia pedir para ele alinhar centralizado. Ele vai centralizar verticalmente a célula, o texto da célula. E alinhar em cima, ele alinharia em cima da célula. Uma outra formatação interessante é quando eu estouro o tamanho da célula, mas eu não quero aumentá-la, porque eu estou, de certa forma, economizando espaço na planilha. Vamos primeiro aqui voltar essa configuração como estava antes e vamos voltar ao tamanho da linha como estava antes. Agora vamos imaginar que a Adriana Cavalieri Sá casou com o João Aparecido Cordeiro. Então ela pegou o sobrenome Cordeiro dele. O que aconteceu? A informação do nome da Adriana estourou o tamanho que eu defini para essa célula. Mas eu não quero aumentar o tamanho da célula. Por quê? Porque eu quero economizar espaço para que caiba, por exemplo, num papel quando eu for imprimir. Então eu não gostaria de aumentar o tamanho da célula. Só que eu também não quero que o Excel corte um pedaço do nome da pessoa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma formatação que permite que nesses casos onde há um estouro de espaço, o próprio Excel faça com que o nome dessa pessoa fique em duas linhas diferentes. Eu vou clicar na coluna A, vou em alinhamentos adicionais aos que já estão na tela. E vou pedir aqui para quebrar texto automaticamente. Veja o que aconteceu. Todas as linhas que cabiam na célula, ele manteve como estava. Já a Adriana, que não cabia, ele quebrou em duas linhas. Olha o que ocorreu. A Adriana quebrou em duas linhas, aumentou o tamanho da linha. E as demais informações ficaram na parte de baixo da tela. Mas eu gostaria que as informações ficassem alinhadas acima. Então, eu posso configurar alinhamento acima só para essa linha, ou, se eu quiser, fazer isso para todas as linhas da planilha. E pronto, todas as linhas da planilha estão alinhadas acima. Um outro alinhamento que eu poderia usar, também com esse objetivo de economizar espaço, seria o seguinte.
Ao invés de quebrar texto automaticamente, vamos usar reduzir para caber. Vejamos como fica. Ele reduziu um pouco a fonte para que a informação coubesse na célula. Então, tem a finalidade de economizar espaço da tela. Nesse caso, ele só reduziu da célula da Adriana, porque nós fizemos isso somente para a célula dela. Mas poderíamos ter feito para todas as células da coluna. Selecionamos a coluna, vamos na opção de alinhamento, desmarcamos o quebra para texto automático que está em algumas outras colunas e marcamos reduzir para caber para ficar em todas as colunas. Assim, se a gente alterasse o nome de outra pessoa, automaticamente o Excel faria o ajuste para que a informação coubesse no tamanho da célula definido. Existem diversos outros tipos de formatação, como percentual, aumentar ou diminuir casas decimais, se você quer ou não que exista o ponto separador de milhar, se os números negativos devem ficar vermelhos ou com um sinal negativo. Então, são diversas formatações que você pode fazer na sua planilha para que ela fique configurada do jeito que te agrade ou do jeito que melhor trate a informação. Com isso, nós fechamos o conteúdo relacionado à formatação. Evidentemente, existem diversas formatações não vistas, mas à medida que você vai utilizando a ferramenta, você vai aprendendo a utilizá-las. E durante esse curso a gente vai adicionando novas formatações a cada nova necessidade. Vamos então agora verificar outra possibilidade que o Excel nos traz, que é a exclusão de linhas ou de colunas de determinada planilha. Por exemplo, vamos supor que o Abel de Oliveira não deva mais fazer parte dessa planilha. As informações deles não são mais necessárias. Então eu posso clicar na linha, botão da direita na linha e excluir. Ele automaticamente excluiu toda a linha do Abel. Eu posso desfazer essa operação, como a gente já viu, através do botão de voltar lá no cabeçalho, para que a informação volte. O mesmo conceito pode ser feito para a coluna. Então eu quero excluir a coluna do telefone. Eu venho na coluna B, botão da direita, excluir. Pronto, ele exclui toda a coluna, puxando as colunas anteriores para o lugar da coluna que foi excluída. Vamos desfazer também. Da mesma forma que é possível incluir e excluir linhas e colunas, é possível copiar linhas e colunas. Então, como que eu faço isso? Eu seleciono a linha e aqui eu posso usar ou o botão direito do mouse copiar ou o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, Ctrl+C, posiciono na onde eu quero copiar, Ctrl+V. Ele copia toda a linha que foi selecionada. Eu poderia fazer uma cópia não de uma linha só, mas, por exemplo, de 3 linhas. Seleciono a linha 3, 4 e 5, Ctrl+C, posiciono aonde eu quero, Ctrl+V. Vamos reduzir o tamanho aqui para a gente visualizar melhor. Importante citar o seguinte: se eu peço para copiar uma linha 6, Ctrl+C, e peço para colar essa linha numa linha que já existe dados, Ctrl+V, ele vai jogar por cima. Então é importante tomar esse cuidado.
O Excel também tem o conceito de recortar. Como que eu faço? Eu seleciono a coluna que eu quero recortar. Eu quero recortar da B, significa que eu vou retirar ela daí e colocar em outro lugar. Então eu uso o Ctrl X ou o botão da direita recortar, posiciono onde eu quero levá-la, seleciono a coluna, botão da direita, inserir células recortadas. O que ele vai fazer? Ele vai retirar o telefone da coluna B e levá-lo para a coluna do lado da idade, de tal forma que ele muda a coluna. Repare que se eu fizesse essa operação, recortar, Ctrl X, e selecionasse outra coluna e desse Ctrl V, ele iria colar aquilo que eu recortei, só que iria manter a coluna D e iria colar em cima da coluna da idade. Então, recortar e colar tem uma função. Vou voltar aqui, né? Recortar e inserir células recortadas tem outra função. Retirar de onde estava, levar para onde você selecionou, empurrando o restante das colunas para frente. Espero que tenham gostado da aula. Se quiserem ir para a próxima aula, basta clicar nesse vídeo sugerido. Mas antes, se gostaram, não se esqueçam, clique no joinha e inscreva-se no canal. Grande abraço e até mais.